Olá, tá tudo bem contigo, com a sua família? Eu espero que sim, dentro do possível. Tá tudo bem conosco, graças e paz no Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Luiz Fernando e vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas antes, deixe o seu comentário, o like e divulgue o conteúdo do nosso canal. Dito isso, nós vamos para o tema a abordar de hoje, que é caminho reverso ou estrada contrária. O porquê que nós mudamos a nossa rota ou itinerário. Talvez alguém já nos deu um norte na bússola dentro da jornada, a caminhada que temos que executar no sentido de vida, para que possamos ter bom resultado, êxito dentro daquilo que a gente planeja fazer, e entre outras coisas mais que queremos conquistar através do nosso percurso, ou podemos até pensar também, maratona de vida. Mas o que nos leva a ir por caminho contrário? Ou experimentar veredas diferentes, ou se não, tentar ter outros tipos de sensações, aventuras e experiências em coisas que pode, quem sabe, nos trazer perigo, principalmente dentro daquilo que nós roteamos como cristianismo, que é a nossa jornada de vida. Por que eu estou falando isso com você? Dentro dessas ilustrações que eu aqui dei, o que cabe a nós é obedecer. O reino de Deus, ele não gira em torno de boas intenções. É obediência e fé na palavra de Deus. Nós somos felizes quando galgamos ou trilhamos esse espaço. Para que você possa entender melhor o que eu estou explicando para você, quero compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16, onde que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: os olhos do Senhor, porém, estavam como que impedindo de reconhecer. Ou seja, os seus olhos, porém, estavam como quem os impediam de reconhecer. Esse trajeto dessa narrativa, dentro da subsequência de todo o texto, está falando sobre a jornada dos discípulos a caminho de Emaús, uns dos seguidores de Jesus, dentro dos muitos que já haviam se formado dentro da sua vida até a sua morte nesse exato momento. Jesus já havia sido crucificado e também já havia ressurgido dentro dos mortos. As mulheres já haviam visto e principalmente já havia o Senhor mandado um recado para Pedro sobre o seu retorno dentro daqueles que já haviam falecido e agora ele está vivo e ressurreto. Eu quero ressaltar e lembrar você que Jesus havia falado para eles que eles deveriam ir para Jerusalém. Podemos assim interpretar, aconteça o que acontecer, vocês já foram orientados, já passei para vocês as últimas considerações. Para quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando, o último jantar, a última ceia, aquela coisa toda, toda aquela tensão, aquela carneficina que Jesus sofre por causa dos meus e dos seus pecados. Depois de vencer tudo isso ele volta. Mas dentro desses 3 dias que eles deveriam confiar, dentro daquilo que já havia sido esclarecido a respeito dele, sobre as escrituras e tudo mais, e agora na íntegra tudo se cumprindo, eles fazem um caminho reverso. Eles estão indo numa estrada contrária. Ou seja, eles estavam decepcionados com a morte de Jesus. Então é por isso que eles estavam indo para esse lugar, essa pequena aldeia chamada Emaús. E aí Jesus se apresenta vivo diante das frustrações que haviam agora sobrecarregado o coração deles. E eles começam a dizer para Jesus sobre o que havia acontecido, esses fatos, essa coisa toda que eu aqui estou explicando para vocês rapidamente, dentro de um relâmpago, de um panorama. E aí Jesus também dialoga com eles, eles batem um papo, eles acreditam que Jesus é alguém, um peregrino, que não sabia sobre esses últimos acontecimentos. Você fala, você provavelmente deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe desses acontecimentos. Ou seja, essas notícias ecoaram ali em toda aquela região e tal. E aí eles continuam falando. Aí você sabe, Jesus senta com eles, eles assam peixe ali na fogueira e tal. Quando Jesus parte o pão, eles percebem. E aí Jesus chama eles de inércio, ou seja, eles eram tardios para crer. E a descrença é como a dureza, ela é como uma escama nos nossos olhos que não deixa nós que seguimos a Jesus perceber que Ele está conosco o tempo todo. Mesmo que ali dentro de um ponto do percurso da estrada podemos estar enfrentando dificuldades, perseguições, desafios e tendo que lidar com todo tipo de problema que acaba trazendo um grande amargo. Contudo, independente se o dia é bom ou ruim,
Ele está conosco, Deus é bom, e é isso que Jesus queria mostrar para eles. Aí dentro disso tudo, eles vai falar o seguinte, ó, por acaso o nosso coração não ardia quando ele explicava para nós as escrituras? E aí quando Jesus, ele traz essa referência da ceia ali, quando Jesus mais uma vez faz aquilo que é de praxe, demonstra a comunhão na prática, servindo eles ali mesmo ressurreto, aí é como um despertar. Eles percebem que era o Senhor e eles saem para contar essa novidade. De fato, Jesus havia reaparecido. Então, o que nós aprendemos com isso? Que a jornada cristã, ela não é fácil. Problemas, circunstâncias vão aparecer assim, ó, como um estralar de dedos. Ou seja, tudo pode mudar. O dia parece que vai ser de uma maneira, mas a semana pode terminar de outra forma. Mas o trajeto continua. A voz de Deus continua a nos orientar. A palavra do Senhor continua a nos guiar. E contudo, é fato, é muito mais do que uma promessa. É uma realidade. Jesus está conosco. E Ele prometeu isso. E aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. E nem a morte poderia separá-lo de nós. Porque Ele vence o pecado. Ele volta e Ele vem para demonstrar que Ele está conosco diante de qualquer circunstância. Depois disso Ele sobe. Então nós ficamos sozinhos? Não, o Espírito Santo está conosco. Então pode ser que os seus olhos estão como fechados. Quem sabe o seu coração está meio duro. Quem sabe você está decidindo fazer uma rota diferente. Eu vou mudar isso. A coisa não é da forma que eu esperava, mas está do jeito que Deus previu. Isso é o mais importante. Não estou obedecendo ao Senhor, mas não era esse tipo de resultado que eu queria, mas está da forma que o Todo-Poderoso imaginou. Nada sai do seu controle, inclusive o momento que você está atravessando. Então não deixe que nada ou ninguém, problema algum, seja físico, mental, espiritual, financeiro, psicológico, emocional, venha não deixar você perceber que Jesus, Ele está ao seu lado. Ele é como um pastor. Que se eu estou no vale ou se eu estou no jardim, não importa. Ele continua comigo. Ele continua com você. E é isso que esses discípulos perceberam. E é isso que você tem que saber. É essa sensibilidade que você tem que ter. Essa percepção que agora esse vídeo vai trazer para a sua vida. Talvez você está vivendo os piores momentos da sua vida. Mas uma coisa é fato. Se você obedecer, grandes coisas o Senhor vai realizar na sua vida. E se você não consertou o seu coração diante de Deus, sente a necessidade de confiar a sua vida a Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, transformar o seu ser, coisa tal que só Ele pode fazer, esse é o seu momento. Aproveita a oportunidade. Aproveita que ainda estamos nesse ponto do trajeto, ou seja, nesse plano ainda. Porque a jornada perpetua para a eternidade. Mas as escolhas que fazemos aqui nesse ponto da estrada vai referir muito sobre o que vai contar para sempre. Seja na sua vida ou na minha vida. A minha escolha eu fiz depois de ser confrontado com o Evangelho. Eu entendi que eu deveria confiar em Jesus e trilhar essa estrada de fé e acreditar que tudo vai bem quando Ele está conosco. O mesmo pode acontecer com você se de repente você também tem procurado aí se desorientar no caminho das dúvidas. Então, que essa palavra possa transformar o seu ser. Essa é a nossa meditação de hoje. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Deus abençoe. Falou e fui!